Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui com o professor Matheus Gomes da Costa, que é o professor aqui do CCPAC de Corpo e Movimento. Vocês já conhecem, eu sou Patrícia Vasconcelos, diretora do CCPAC, e hoje a gente vai estar conversando sobre essa matéria maravilhosa que é Corpo e Movimento. Eu vou pedir para ele contar para vocês um pouco da trajetória de carreira dele. Matheus, fala um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória. Minha experiência com as artes cênicas começa desde muito cedo, né? Na infância eu fazia aula de teatro na escola, por alguma razão, algum motivo, toda a escola que eu ia tinha aula de teatro. Então foi uma experiência que começou mesmo já sendo acadêmica, né? Sendo uma experiência artístico-pedagógica. E meu sonho, assim, falando de sonho, nunca fui ser ator, não, nem professor de teatro, nem trabalhar com teatro. Eu gostava muito de cantar, gosto ainda de cantar, e eu queria ser um rockstar, assim, uma coisa que... E mais tarde, quando eu teve aquele momento, né, de decidir o que fazer, que curso universitário fazer, aí sim que eu pensei, vou fazer teatro, mas não era para ser ator, nem ser professor de teatro, era para cantar. Vou fazer teatro porque eu acho que isso vai me ajudar na minha performance, né? Estar diante de uma audiência cantando. Na época eu cantava em festivais de música em Niterói. Eu senti essa necessidade de me aperfeiçoar nesse lugar da performatividade. E aí eu comecei o curso da Unirio e um dos focos sempre foi o trabalho corporal, não porque era um trabalho que eu tinha facilidade, mas porque era um estudo que me desafiava. Era um estudo que me tirava o tapete. Eu não me sentia hábil, eu sempre me senti muito descoordenado. Sabe aquela criança que cresce demais? Eu tenho 1,86 m. Nossa, muita coisa. Eu era muito grande, mais alto da turma, então eu era meio descoordenado, assim, tinha esse corpo que derrubava as coisas, que desbarrava, e para mim sempre foi uma questão. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer melhor meu corpo, o movimento, nas aulas de corpo e movimento da Unirio, onde eu cursei o bacharelado em interpretação teatral na época, eu sempre dei muito valor às aulas. Então, acho que desde a graduação essa disciplina começou a fomentar em mim grande interesse. Que depois eu amadureci com cursos de improvisação com a máscara, que é uma prática muito corporal também. Eu comecei a procurar vários cursos fora da universidade, né, que me desenvolvesse nesses aspectos do corpo, da ação, sempre por meio do corpo e do movimento. Então, a máscara ela foi fundamental também nesse processo de formação, essa trajetória. Comecei a dar aula no CCPAC, eu estava já formado na licenciatura, porque no meio do bacharelado eu me dei conta de que enfim, eu era bem novinho ainda, com 21 anos eu já tinha me dado conta de que eu queria trabalhar em sala de aula. Eu já tinha feito algumas peças como ator, né? Então tinha experimentado esse lugar de ser o performer, e o lugar da sala de aula me pareceu sempre não sem descartar esse outro lado. Eu sabia que, né, estando em sala de aula não era um impedimento para ser ator, performer, mas sabia que teria que dedicar um tempo a esse ofício, que é um ofício árduo, delicioso, mas árduo. E ao mesmo tempo também demanda tempo, né? Eu me dei conta fazendo aulas na Unirio com a Tatiana Mota Lima e com a Ana Ascar, essas duas professoras que eu tenho uma admiração muito grande, que essa era uma experiência que eu queria para minha vida, eu quero fazer isso. E aí eu fui para a licenciatura. Terminando a licenciatura, dei ingresso no mestrado, consegui entrar direto no mestrado, numa pesquisa sobre o coro, sobre a experiência do coro, e comecei também a dar aula no CCPAC. Então foi uma experiência de troca muito legal, assim, de
ir experimentando coisas dentro da sala de aula enquanto estava pesquisando elas, amadurecendo no mestrado, na pós-graduação. E comecei a dar aula na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro também, né, como professor. E tive uma experiência muito bacana também de extensão dentro do CCPAC com o Ateliê da Cena, que foi um grupo que se interessou em se aprofundar nessa pesquisa sobre a improvisação em coro com as máscaras, que eu acho que também foi uma experiência bem relevante para mim e que até agora ainda reverbera. Ah, é muito bom mesmo. E me diz uma coisa, você fez essa experiência com o pessoal fora da sala de aula, mas e na sala de aula? Qual é a sua disciplina que você dá no curso de formação de atores? Qual o objetivo da sua disciplina? Fala um pouquinho, porque o pessoal que nos acompanha está curioso. Porque aqui no canal a gente tem pessoas que já são nossos alunos, que já te conhecem bem, já sabem tudo, mas tem pessoas também novas chegando que têm interesse de ser atores e atrizes, querem conhecer o CCPAC, querem estudar lá e querem saber como é. Então fala um pouquinho aí da sua matéria, do objetivo da sua matéria. Eu sou professor de Corpo e Movimento, da disciplina de Corpo e Movimento. É uma disciplina que tem como objetivo proporcionar experiências que sejam mais emancipatórias para todo mundo que está participando, tanto para os estudantes quanto para mim, e que a gente possa fazer um estudo sobre o corpo e o movimento na experiência da ação, tentando perceber, né, quais são os desafios de cada um, quais são as potências, como experimentar essas ações da maneira mais viva e o que é preciso fazer para que isso aconteça, né? Quais são os bloqueios que eu tenho que superar para que essa experiência se dê de maneira viva e como eu preciso subverter esses bloqueios que impedem que eu experimente dessa maneira. Então, também... Maravilha! E, assim, quais são os tópicos normalmente que são abordados durante os 18 meses do profissionalizante? O que você costuma trabalhar com as turmas? A ação, sempre, trabalho da ação, improvisação, sempre, ação, improvisação, o corpo e o movimento sempre como a baliza, né? É sempre o foco do jogo. O jogo da máscara, a experiência do coro, a atenção, a subjetividade, a presença também, a palavra, a ação. Ah, maravilha! E como é que é implantada a didática? É mais prático, é mais teórico, é um pouco dos dois? Você fala também sobre grandes pensadores a respeito. Como é que é essa parte aí no curso? As minhas referências teórico, tem que chamar teórico-prático, prático-teórico, porque na verdade são teorias que nascem da prática, voltam para a prática. Então, assim, eu tenho referências que vêm dos meus professores, dos mestres com quem eu me formei. Então, Tatiana Matalima, principalmente, ela constitui uma referência para mim. Também os outros professores com quem eu trabalhei, máscara, coro, que foram muitos. E os de fora também, né? Porque eu já vi nas aulas que você traz gente de fora também, assim, como referência para os alunos nas atividades, nos exercícios. Por trás deles, Jacques Lecoq, Ariane Muschini, Jacques Copeau, Stanislavski, Jerzy Grotowski, que são os grandes nomes que estão sempre por trás, assim, vindo junto comigo, no coro, eu e esses caras todos, essas mulheres. Muito bom mesmo. E por que a sua disciplina, você considera, assim, a sua disciplina importante para a carreira do ator? Me fala um pouquinho sobre a importância da sua disciplina para quem quer se tornar um ator ou atriz profissional. A disciplina de corpo e movimento é um estudo sobre si. É um estudo em que é um estudo de enorme autoconhecimento. Então,
eu tenho conversado muito com os estudantes, pensando que o trabalho é um trabalho que reverbera na vida, um trabalho que passa a nos constituir enquanto seres humanos, porque é um trabalho de reinvenção de si mesmo, né? De autodescoberta, de conhecimento, de autoconhecimento e também de poética. Eu me reinvento, eu invento um novo eu nasço de novo. É um trabalho dessa grandeza. Então, assim, eu acho que é muito importante para o trabalho do ator, porque é importante para o sujeito. E o Stanislavski diz isso, né? Que o trabalho do ator é um trabalho sobre si, antes de tudo, um trabalho sobre si. E como é que o ator pode treinar em casa, por exemplo, alguns exercícios da sua disciplina? O ator consegue em casa treinar ou fazer coisas que possam melhorar o desempenho dele? Eu tenho pensado muito na experiência, o que é a experiência. E eu sinto que as aulas, elas são um convite para que a gente experimente a vida, para que a gente viva e experimente, saboreie. Então, eu sinto que é uma prática que se estende para todo e qualquer momento. É claro que eu sinto que existe a possibilidade de se exercitar de maneira mais desafiadora quando estamos juntos, geralmente, no encontro. Jerzy Grotowski diz que o teatro é a arte do encontro, né? Então, eu convido sempre e incentivo que os estudantes se encontrem, que eles criem grupos, que eles possam estudar mesmo que à distância, né? Nesse momento de distanciamento social, que eles possam se encontrar para exercitar exercícios de sala de aula, mas eu penso que principalmente esse trabalho sobre a atenção e a percepção e sobre o que sou eu, o que é o outro, o que é a vida e de como experimentar a vida de maneira mais contemplativa é algo que é possível se exercitar a cada instante. E é uma prática que não tem como explicar agora, porque ela é desenvolvida ao longo do curso inteiro, né? Como um todo, são muitos exercícios. E foi bom que você falou algo aqui, eu vou te perguntar, né? Muita gente tem aquele medo de como seria uma aula online de teatro, de corpo, né? As pessoas às vezes têm essa preocupação, até mesmo um preconceito, achando que não daria certo, e no entanto a gente aqui tem uma interação que a gente pode jogar, a gente pode brincar um com o outro, mesmo de uma forma à distância, né? Fala um pouquinho sobre isso, como é que foi essa experiência aí do online, que eu já sei que deu super certo, mas conta um pouquinho para o pessoal. Eu tive uma certa resistência, né? Quando começou, eu assim, eu não quero, será que isso vai dar certo? Não quero, não queria. Mas aí depois foi muito interessante para exercitar esse outro lugar de presença, que é uma presença ausente e que é também uma presença que transforma o espaço onde eu vivo, né? Então eu reorganizo esse espaço, penso como é a luz, quem sou eu aqui nesse cantinho que eu escolhi estar, ou ali naquele cantinho, e cada estudante que faz esse movimento, né? Eu acho que é um movimento de transformação da casa, inclusive, da minha relação com a casa. A gente tem encontrado, primeiro, acho que foi muito legal ver a generosidade dos estudantes nesse momento, né? Vendo que todos os professores estavam se experimentando pela primeira vez nesse lugar. Nós éramos também calouros, né? Estávamos todos nos experimentando nesse lugar. E foi muito legal de ver mais recentemente, agora que começamos a retomar as aulas presenciais, alguns estudantes que tinham cursado inteiramente quase o curso no online, virem fazer aulas presenciais e experimentarem lugares tão poderosos quanto aqueles que começaram no presencial. Então, é uma experiência que eu acho que veio para ficar, né? Eu acho que ela tá aí, que eu gosto de me exercitar nela.
tenho feito outros cursos à distância também, como estudante. Então, acho que é muito válido, com certeza. Acho que no futuro o próprio presencial vai ter que ter algumas aulas online para a pessoa também pegar a prática de fazer um teatro online, de fazer um exercício à distância também, né? Porque agora isso veio para ficar. Os próprios testes de elenco agora são assim, à distância, né? Os primeiros testes, para depois se marcar um teste ao vivo. E é muito interessante, né? E o mercado mudou muito de uns anos para cá, né? Mudou radicalmente aí com a entrada do digital, das plataformas de streaming, dos canais a cabo. O nosso teatro também sempre se reinventando. Então, fala um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando, como é que você vê o mercado para o ator hoje, né? Aquela pessoa que quer entrar no mercado de atuação, não conhece, está pesquisando ainda pela internet. Como que você vê como profissional o mercado hoje de ator? Porque mudou muito de quando você começou, alguns anos atrás, para o mercado agora. Fala um pouquinho sobre isso. O mercado, esse termo, assim, é um termo que ele é um nome para uma experiência que me parece muito maior do que é um mercado, né? Eu acho que primeiro começar por aí, porque eu tenho pensado na palavra vida. Eu gosto mais de usar a vida na arte, né? O que é a vida na arte? Porque há experiências que podem ser capitalizadas, né? Que a gente pode vender. Eu acho que no sistema econômico, social, político que a gente vive, é muito importante que o artista seja valorizado, né? E isso inclui a capitalização do seu trabalho. Agora, acredito que não existe lá o mercado que está pronto, que eu vou bater a porta e vai aparecer uma oportunidade, eu tenho oportunidade de emprego à espera. Eu sinto que é uma vida... Você está falando sobre o ator se autoproduzir, né? A importância do ator se autoproduzir, criar as próprias oportunidades, fazer a sua própria arte, fazer arte por amor à arte, e sem se preocupar num primeiro momento com o dinheiro, e sim fazer por amor, que as coisas vão fluir naturalmente, porque você vai estar em produção, em crescimento. É mais ou menos por aí? Eu sinto que é importante que o artista ele crie, que ele performe, que ele se encontre com outros, que ele procure programas de fomento, que exista programas de fomento, de incentivo à cultura, ao teatro. Então, estar atento a esses editais para saber como se inscrever, eu acho que como criar projetos, como preparar projetos, como estar em contato com essa vida artística, que é mais uma vida artística do que um mercado. E aí, aos poucos, você vai descobrindo como capitalizar, né? E esse trabalho de se produzir é muito interessante. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de uma autora, que hoje em dia trabalha, inclusive para a própria Globo, mas ela estava contando o início dela de carreira, que nem foi há muitos anos atrás, não, início recente de carreira. Ela era uma atriz, começou a escrever um texto que foi bem interessante no seu curso, nas aulas, enquanto ela ainda era aluna. O professor identificou que era um texto interessante, falou, olha, você deveria dar continuidade nisso, porque é um trabalho interessante e valeria a pena ver isso no teatro. E aí ela resolveu aumentar aquele texto, escreveu um pouco maior, convidou uma amiga para fazer, e aí começaram a fazer um trabalho de forma independente, no interior do Rio de Janeiro, porque tinha alguém da companhia que conhecia alguém que teria acesso ao teatro, começou a fazer ali. Dali ela resolveu escrever um projeto para a lei de incentivo, projeto pequeno, de orçamento baixo, para trabalhar com os SESCs. E aí ela imaginava que ela nunca iria conseguir ser aprovada, porque não tinha ninguém famoso, ela era recém-formada em atuação, não era roteirista profissional, mas tinha uma boa ideia.
e ela mandou o material e, além de mandar o material pelo correio, ela começou a fazer ligações para determinados SESCs de determinadas cidades e conversar com a pessoa de lá. Olha, eu tenho um projeto assim, assim, assado, posso mandar aí para vocês? Para qual e-mail que eu mando? Para onde eu destino? Enfim, ela começou a fazer alguns contatos telefônicos e as cidades do interior têm muita carência de bons produtos para o teatro, né? E aí começaram a chamar pela peça dela. Ela levou a peça, começou a fazer em várias apresentações, em vários lugares menores, pequenos. Aí depois dali ela já começou a ter oportunidade de pautas em teatros maiores. Aí veio finalmente, primeiro ela fez toda uma turnê interior do Brasil, para depois vir para o Rio de Janeiro, da onde ela era. E aí, chegando aqui no Rio, já num teatro grande, depois de ter passado ali por uma turnê ali de mais de um ano de temporadas em teatros pequenos, foi vista por uma pessoa de dentro da emissora que fez o convite para que ela se tornasse roteirista lá dentro. Então, assim, a importância de estar em ação e de acreditar em si mesmo, né, é muito grande. Da pessoa poder se autoproduzir e não ficar apenas esperando uma oportunidade, um príncipe encantado chegar com um contrato na mão, né? Que às vezes a pessoa tem muito essa visão ainda romântica de achar que tudo vai acontecer ali como um sonho, e na verdade é uma carreira onde a pessoa tem que ir atrás, né, de trabalho, dos seus clientes, das suas oportunidades, né? Que as coisas acontecem quando a gente está em movimento, quando a gente está trabalhando, né? Quer deixar alguma consideração final aí para o pessoal? Fala um pouquinho aí para a gente poder encerrar aqui a nossa live, né? Mas fala um pouquinho para o pessoal, alguma coisa, deixa as suas considerações aqui para a galera que está assistindo a gente, que tem interesse em entrar nessa carreira. Minha consideração final é que a gente siga criando pela ação quem nós somos e o que é a vida, com a fé de que é possível viver cada vez mais plenamente, de maneira cada vez mais emancipatória e prazerosa a vida e quem nós somos. Dentro do curso, né? Seja no curso ou fora dele, que a gente possa fazer isso, mas que a gente ainda consiga fazer muito isso em sala de aula, que é um lugar, para mim, sempre muito poderoso. Ai, maravilha, Matheus, gratidão, gratidão mesmo. Um grande beijo para você, um beijo para todos aqui que nos assistiram, muito sucesso a todos. Obrigado, Patrícia. Obrigado para todo mundo que viu. Sucesso.